O Akia manda não comer. O corpo da mãe voando para a boca da parede. Então John caiu quase completamente na quarta parede. Seguido por Doc tentando agarrar a mão dela. Ele segurou a mão na frente dele. E olhou para a parede com choque nos olhos. A parede fechou a boca e começou a engolir. O cara começou a gritar com ela. Então ele disse ela para não comer sua mãe. A parede engoliu a mãe. E começou a sorrir contente com a boca. Que confirma o aviso. Que diz que a quarta parede ri contente. O aviso diz que a parede está olhando para o cara. Lambendo os lábios com fome. Ele fica na frente dela e os pedaços de papel atrás dele começam a borrar. Diokia diz em sua cabeça que ele ainda tem perguntas. E ainda não ouviu a história dela. Tendo caído em pânico. O rosto do herói transmite completo horror e raiva. Pelo que ele viu, e ele se pergunta em seus pensamentos. Onde a criatura desaparece. Absorvendo a parede falando sozinho. Ele diz nenhuma das criaturas comidas pela parede voltou. Imaginando imagens do dono do cinema. Masmorra, o Nirvana reencarnador. E até o Dream Hatter, o cara dá um soco na parede, continuando a atacá-la, gritando para a parede deixá-la ir. E cuspi-la a ele, grita a plenos pulmões. Para ela cuspir, e ele manda na parede. O texto começa a aparecer os pensamentos da mãe, sua história. Ela diz, ela se lembra da primeira vez que chamou essa criança de... Akia percebe esses escritos. Abrindo os olhos ainda mais. O cara olha esse texto. Quase chorando, rangendo os dentes. Outras coisas começaram a aparecer na parede. Onde a mãe diz que ele pensou em usar Doc no significado de um... Mas eu queria usar Doc no significado de ler, para o qual o cara grita de cabeça baixa que ele não queria ouvir essa história em seu diário. Então John escreveu, talvez tenha sido naquele momento que ela percebeu como as pessoas diferentes que ela... E o pai do menino eram lembrando imagens de si mesmos, aparecendo de costas um para o outro. A mulher escreve em suas anotações que ela esperava que o menino crescesse para ser um leitor e não um solitário, lembrando como ela se sentou com Doc na mesa, acariciando suas costas com a mão. Ela escreve que, contanto que uma pessoa leia, ele não ficará sozinho. E pelo menos ela esperava por isso. O cara vê um momento das memórias de sua mãe. Exatamente onde ela acaricia o menino nas costas. Uma garrafa e um suporte de faca em um fundo escuro. Um homem com uma garrafa fica sobre uma mulher esvaziada, perguntando a ela em um tom rude por que ela está olhando para ele. E quem ela pensa que é, ordenando que ela não olhasse para ele dessa maneira. Ele acrescenta que há mulheres suficientes como ela por aí, para o qual Sojeon todo inchado com as surras chora olhando para ele. A mulher segura as mãos da mulher caída, dizendo a ela para ser paciente por um tempo e deixá-la pensar em Diokia.
dando desculpas, isso é, para homens, que isso acontece com eles às vezes. A professora da escola chamou a mãe dela para a escola. E sentados um em frente ao outro. A professora diz a ela que ela acha que deveria prestar mais atenção em Diaquia. A mulher escreve que foi difícil e de cansaço. Ela não conseguia pensar em mais nada. Uma mulher se senta em uma cadeira na escola. Ela escreve que, se você pensar sobre isso, o menino também teve dificuldade. Então John chama o Doc, que abre a porta para ela. A mãe segura o menino pelos ombros, sentada de joelhos na frente dele, e pedindo-lhe para sentar aqui e não deixá-lo sair. Até que ela se lembra desse momento e diz que ela deveria tê-lo levado com ela. E fugir então, uma mulher é atingida com toda a força de seu punho. Pelo marido dela. Ela cai no chão e ele começa a chutá-la. Ela escreve ela não deveria ter dado a mínima para as opiniões de outros e levou seu filho e se mudou para muito longe. Imediatamente se perguntando por que ela não fez. Que as lágrimas da mulher mancharam. Rosto espancado, olha para o chão. Dáquia, olhando para isso, diz com uma cara abatida que ela deveria ter fugido. Encostada nos lençóis da parede com as mãos. Então John diz que aconteceu uma tarde da noite. Um homem com uma garrafa e uma faca na mão fica em frente à mulher, dizendo a ela que sem eles, ele não estaria em tal horror. A mulher tenta se isolar do marido com a mão e acalmá-lo, dizendo a ele que seria melhor para eles falarem calmamente quando ele coloca a faca no lugar. O menino, com a faca, estava assistindo por trás da porta de seu quarto. Vendo-o, ela o chama pelo nome e corre para ele, gritando que ela pediu para não sair da sala. Naquele momento, o menino foi notado por seu pai assustador. O homem agarrou o menino pelo colarinho, puxando-o em sua direção ao som de golpes, em uma situação assustadora na cozinha. Com sacos de garrafas de lixo, pratos quebrados, o homem finge que precisa morrer e eles, junto com ele, continuando a bater e trovejar neles. Ele grita que os deixou morrer como uma família. Em pé com uma garrafa ao lado de um menino chorando. Ele grita perguntando o que a vida trará para todos eles. Ele continua a gritar que é melhor acabar com esta vida, ao qual a mãe está por trás, olhando furiosamente para o pai, rangendo os dentes e chorando. Ela se levanta pegando uma faca e caminha em direção ao pai. Quem está balançando no menino? Surge um com lágrimas nos olhos e gritando. Corre segurando uma faca em direção ao marido. Ela começa a perfurá-lo com a lâmina afiada da faca, espalhando manchas escuras de sangue, olhando para suas memórias na tela. Deca entender em sua cabeça que foi então que sua mãe esfaqueou seu pai. Mas ele perdeu a consciência, e ela o acordou e contou a ele sobre isso. Uma faca ensanguentada está em um ladrilho ensanguentado. Mãe chama
de Aquia. Ela segura o rosto da criança espancada com as duas mãos, dizendo a ele que de agora em diante ele terá que reler tudo, sem segurar suas lágrimas. A mulher diz a ele com confiança que seu pai cometeu um erro e merecia morrer, foi legítima defesa. Eles se sentam na frente de um homem assassinado. E a mulher diz ao menino que aconteça o que acontecer. Ele precisa se lembrar que ele é apenas uma vítima, perguntando se ele entendia sua mãe, mexendo no cabelo e olhando para baixo. O homem não queria olhar para uma foto do passado, que não estava na frente dele. Logo ele tirou a mão olhando novamente para a tela, de onde uma energia estranha começou a fluir. A tela começou a assobiar e tremer, enchendo com magia roxa, deixando o Aquia surpreso. A palavra que lemos é dita novamente, contra o pano de fundo de todos os eventos e espancamentos. A palavra stop é repetida. Todos os eventos começam a se desenrolar novamente, para que tudo tenha que ser relido. Como resultado, eles começam a se fundir. Alguém diz o nome do Aquia horrivelmente a sério. O cara olha para a tela, tentando entender o que está acontecendo. A voz diz que de agora em diante ele terá que reler tudo de novo, lembrando de todos os eventos que aconteceram naquela noite, em uma ordem estranha com uma imagem distorcida. Em um flashback, um menino se senta em um campo enquanto seus pais brigam. A faca cai das mãos dos adultos. No chão, atrás do menino, Doc enxugando suas lágrimas. Vira ameaçadoramente, olhando para a arma. O cara se olha na tela. Em completo choque, ele se pergunta o que é. O garotinho vê uma faca na frente dele e com as mãos trêmulas tenta pegá-lo. Ele fica tremendo com uma faca em ambas as mãos e começa a gritar, atraindo a atenção de seus pais brigões. Olhando para ele, então John diz a ele que ele não precisa fazer isso e deixá-lo abaixar a faca. Respirando pesadamente, o menino olhou furiosamente para seus pais, ainda segurando a faca na frente dele. O homem, sorrindo, caminha em direção ao menino, balançando o punho, e a mãe tenta impedi-lo. Em resposta, a mulher recebeu um golpe para a cabeça, caindo no chão. O homem caminha para frente, quando de repente ele pisa na parte de trás da cabeça, deitado no chão que começa a girar sob ele. O menino fica imóvel, de medo, olhando para seu pai se aproximando. O homem começa a cair sobre o menino. Naquele momento, Doc tentou recuar por medo. O som de uma faca esfaqueando o corpo tocou em todo o apartamento. Tentando se levantar, Sajon olhou horrorizado para o menino. Atordoado, Diáquio olhou para a tela na parede. Sentindo verdadeiro horror, ele olhou para a foto de um pai, deitado em um garotinho e uma mulher correndo em direção a eles. Ele novamente se lembra das palavras de sua mãe. Quem diz que de agora em diante ele terá que reler tudo, dizendo que seu pai cometeu um erro
e merecia morrer, e foi legítima defesa. Perguntando se ele a entendia. A mulher lembra que se ela tivesse chamado uma ambulância, então ele poderia ter sobrevivido. Ela estava sentada no chão com o filho, olhando para o marido. Então John diz que só ela poderia salvá-lo. Mas ela decidiu não fazê-lo. Então não havia mentira em suas palavras. A mulher, acariciando a cabeça do filho, chorou incessantemente. Ela diz que o matou mantendo as mãos na tela da parede. Ele pergunta qual foi a razão para isso, expressando arrependimento em seu rosto. Ele diz que sabia e suspeitava. Que foi assim que tudo aconteceu. A tela mostra então os pensamentos de John. Como ela diz que muitas vezes pensa sobre essa situação. Ele diz que talvez sejam apenas desculpas. E, provavelmente, tudo poderia ter sido resolvido de uma maneira melhor. Doc diz que esta é a única maneira de explicar o comportamento da mãe. E por que ela de repente queria escrever um livro, imaginando a capa de um livro de memórias, de um assassino subterrâneo ao fundo. Ele explica por que ele teve que se tornar o filho de um assassino, lembrando como ele andava pela escola. E todos falaram sobre ele. Na tela, a mulher escreve que ela não deveria ter ele deixado sozinho, a qualquer custo, porque isso é inaceitável para uma mãe. Ela se lembra de como, com as mãos espancadas, ela endireita o boné do pequeno Doc. Ela olha para seu filho agachado, amorosamente, dizendo que, no final, ela é apenas uma mãe que decidiu fugir. Olhando para este Doc, abaixou a cabeça novamente, segurando as mãos na parede. Ele começa a dizer a palavra não. Olhando para baixo, Doc começa a bater na parede com as mãos, gritando que isso não pode ser feito. Apenas conte a história e é isso. Gritando com a parede para cuspir, ele esmaga os punhos em sangue, continuando a bater na parede. O cara grita brutalmente, fechando os olhos da dor mental. Continuando a bater na parede. Ele continuou a bater na parede, esmagando seus punhos em sangue, quando ele de repente parou. Ele começou a amassar o pedaço de papel que sua mão permaneceu, liberando sua energia rápida como um raio. Outras inscrições começaram a aparecer na parede. E o lençol começa a enrugar cada vez mais. A parede começa a escrever em si mesma que Kim Dae-ok e a chorou. Ela continua a escrever isso. Kim Ja-kia cerrou o punho sangrento, enquanto o cara com raiva tentava socar a parede, com a mão ensanguentada, olhando através da parede. Ele bateu nela xingando e a parede escreveu que Doc bateu nas paredes e bateu nele de novo e de novo. A parede continua a escrever que Kim Dae-jong estava apavorado, porque todas as suas palavras e ações se tornaram história. Amassando o pedaço de papel e batendo na parede com o punho. O herói diz à parede para ficar em silêncio. O cara gritando de tristeza e dor continua a bater na parede, ao qual ela escreveu, perguntando o que ele deveria fazer e como ele poderia quebrar essa parede. E
Se este era o preço para ler, formas de sobrevivência, e se sua realidade se tornou um romance. De repente, Doc começou a abrir as páginas com as mãos, jogando-os em prostração. A parede escreve que, naquele momento, o farfalhar de uma página rasgada foi ouvido. Jo-kyo parou abruptamente quando ouviu esse som. Ele se encostou na parede, querendo ver o que estava rasgado. Ele olhou para frente com incompreensão. A parede diz que o cara estava perdido em pensamentos. Ele vê, na frente dele, atrás de uma camada esfarrapada de páginas, uma inscrição com a palavra Ei, perguntando a si mesmo em sua cabeça o que é. A inscrição brilhou com magia relâmpago. E Doc continuamente olhou para ele. A parede escreve que ficou surpreso, que o herói realmente olhou com choque. De repente, mais páginas quebram na parte inferior, mostrando mais mensagens de alguém, dizendo a ele para se recompor. E esta é a habilidade dele. Doc olha para as inscrições dentro da compreensão. E em sua cabeça ele pergunta quem está falando com ele. A nova mensagem diz ao cara para não deixar a habilidade comê-lo. Para o qual, o cara novamente pergunta, em sua cabeça, quem é e o que está acontecendo de repente. A parede o chama de estúpido e ordena que ele tire as mãos da parede. Para o qual, o cara olhou para cima com surpresa. De repente, sua mão começou a ser engolida pela parede. O cara olha isso em choque, pensando consigo mesmo que o punho está sendo sugado para dentro da parede, enquanto a mão vai para a parede. A mensagem novamente diz ao cara para desligar a habilidade. A Kia se recompôs e cerrou os dentes. Ela começou a gritar que ele estava desligando a habilidade da quarta parede, enquanto ela o absorvia gradualmente. De repente, uma grande parede de páginas se desfez. E as páginas simplesmente voaram em direção ao cara. Ele olhou para este espetáculo em choque, quando de repente uma notificação apareceu dizendo que um erro do sistema causado por razões desconhecidas tinha sido temporariamente fixado, e sua janela de atributos foi restaurada. A notificação dá uma escolha se o cara quer ver sua janela de atributos, com as opções de resposta sim e não. O cara olha pro quadro de notificação e se perguntou que ele poderá ver a janela de atributos, olhando através de todas as folhas de papel voando para ele. Ele só pensou que todo esse tempo ele não conseguiu abrir por causa da quarta parede. E embora essa habilidade o protegesse dos outros, também o isolou de si mesmo. Com o dedo Doc pressiona a resposta sim. Doc Shaw olhou atentamente para a notificação, que dizia que a janela de atributos estava sendo verificada. E a configuração atual do sistema estava instável. E alguns nomes de habilidades e designações de nível seria limitado. O herói está ansioso para ver seus atributos. Janela. De repente, a notificação com informações sobre isso desaparece, fazendo com que o cara cair em um mal-entendido da situação.
uma notificação aparece indicando que algumas constelações estão se aproximando. A barreira mental. Notificações estão explodindo de constelações, se aproximando de Diaquia. E ler isso o deixa ainda mais nervoso. Uma notificação no contexto dos outros indica que a quarta parede, exclusiva, habilidade foi ativada novamente, independentemente dos desejos do cara. De repente, todas as folhas que haviam se desfeito antes reuni novamente o cara assiste. Enquanto as folhas retornam à sua quarta parede familiar, o aviso na frente do cara de repente desaparece. Suas características pessoais aparecem na frente dele, com seu patrocinador de idade, constelação que não é o apelido deles. Atributos e habilidades exclusivas. Características pessoais também desapareceram repentinamente. Na frente dos caras, notificações dizem que a constelação, o progenitor da raça humana, está crescendo. E a constelação que arrancou seus próprios olhos recua, fechando os olhos. A deusa da constelação dos escorpiões se afasta, se escondendo atrás de seu rabo. E muitas constelações que se aproximam do cara recuam. Depois de receber dano, Doc flutua no ar, olhando para uma parede lisa de lençóis. Outro aviso diz que a constelação conspirador escondido está sorrindo para Doc com surpresa. O cara lê a notificação, repetindo o nome do intrigante escondido em sua cabeça, percebendo que sua reação é radicalmente diferente dos outros. E ele realmente leu toda a descrição. Então, pouco tempo novamente. A notificação diz que a quarta parede carrega seus dentes para o fluxo de estrelas. A parede abre a boca, rosnando e solta vento para o cara, fazendo com que ele jogue a cabeça para trás. Da força do vento, a notificação que aparece novamente diz que a quarta parede está com raiva do cara. Ela o empurra com a parte convexa da parede, jogando o cara para trás um pouco, descansando sua bochecha contra a parte maligna da parede. Ela começa a mexer no rosto do cara. Ele, olhando para o lado, pensa consigo mesmo que, por muito tempo, ele considerou esta parede para ser a fronteira entre o romance. E o rosto da parede da realidade explode suas bochechas de raiva. Tocando um deles, Doc pergunta em seus pensamentos, que é assim que ela mostra raiva. O cara continua a contar na cabeça que a parede o ajudou a se adaptar a um novo mundo e lidar com várias situações terríveis. Olhando para a bochecha em movimento da parede, ele olha pensando consigo mesmo que ele mesmo não será capaz de responder a pergunta do que é uma parede, e apenas uma coisa está clara para ele: que todo esse tempo ela o tem protegido. O herói gentilmente coloca sua mão arranhada no convexo, parte da parede voando no ar, contra o pano de fundo da face maligna da parede, e segurando-a por uma bochecha, Diaquia diz a palavra perdoa.
Ele olhou gentilmente para o rosto ofendido da parede. De repente a parede ficou reta e começou a ondular, emitindo energia rápida como um raio. O aviso afirma que a quarta parede começou a tremer. Uma mensagem para o cara começou a aparecer na parede, escrevendo seu nome Kindia, Ria. O herói olha para a parede com surpresa, não entendendo o que está acontecendo. Ele vê uma inscrição na frente da falha que Kindayok, vocês são estúpidos. O rosto do cara, de repente, se transformou em um estranho. Incompreensão, e depois de inalar, ele mudou novamente, olhando para a parede com gentileza e um sorriso. A parede xingando através de vários sinais na parede. Gorgoleja com raiva e o cara voando perto dele. Gentilmente acaricia com a mão. Ela novamente escreve que o cara pensou. E isso significa a quarta parede é uma criatura de sua própria vontade, ao qual Kim diz que novamente a parede é para si mesma. A parede escrevendo o texto, perguntando isso, todo esse texto na quarta parede foi gerado por ele. Mas o tom é muito formal para ele. Quem escreveu essas palavras? E se é realmente uma parede? Então, o que mais poderia estar escondido nele? Movendo os braços para os lados. Da, diz a parede para parar de ler os pensamentos de outras pessoas. O aviso diz que a habilidade exclusiva da quarta parede se afasta do cara com desaprovação. Em um pedaço de papel. A parede mostra seu rosto insatisfeito, apertando os seus lábios, para o qual o cara voltou sua atenção. A notificação novamente diz que a parede diz para nunca desliga a força novamente. Voando mais perto da parede. O herói olha para o pedaço de papel com a cara da parede e diz que tá tudo bem. Ele não vai fazer isso, mas em troca ela deve fazer algo. Olhando para a parede com esperança. Ele diz a ela para trazer de volta sua mãe, para o qual o rosto da parede se transformou em um rosto sorridente de surpresa, abrindo os olhos e olhando para o cara. Para o lado dele, a parede escreve em si mesma que ele odiava sua mãe, para o qual ele desviou o olhar com um sorriso e um pouco de vergonha. Ele diz que era verdade, a parede continua a escrever. Kidok descobriu o que aconteceu com sua mãe. E agora ele sabe o que ela passou. E como ela viveu, e o que ela escondeu, mas o conhecimento por si só não cria compreensão. Ao qual o cara responde que isso também é verdade. Apesar do fato de que a parede diz que é por isso que ele ainda odeia sua mãe. Porque essas são emoções humanas. E porque a consciência das feridas de seu marido não pode curá-lo magicamente. O cara diz que ela entende tudo perfeitamente. E ele concorda com ela. Ela escreve sobre si mesma, que o próprio herói não conseguia entender. Porque ele até tentou salvar sua mãe. O cara sorrindo e olhando para baixo. Diz que ele mesmo não pode explicar isso. Porque nem tudo pode ser expresso em palavras. A face da parede no pedaço de papel. Olha pensativamente para o cara. As mãos de Jaquia estão tremendo, e ele explica que ele tem pouca energia sobrando.
pedindo à parede para ajudá-lo. A parede olha para ele prestes a escrever algo, digitando apenas o nome dele, mas de repente apaga tudo. Doc olha para a parede em confusão, quando de repente a energia do raio começa a pairar nas proximidades. Ele olha para o acúmulo de energia, consistindo em relâmpagos e relâmpagos. Das páginas dos livros, a magia gira, criando uma imagem de sua mãe. O cara encostado na parede vê sua mãe inconsciente voando na frente dele. Apenas envolto em magia, ele leva o corpo dela em seus braços, ao mesmo tempo desviando o olhar dela e liberando os restos de energia. Em palavras diferentes dos dois. Doc com sua mãe com um sorriso no rosto. Diz obrigado à parede. A face da parede no pedaço de papel. Silenciosamente olhou para o cara. Quando, ela fechou os olhos e disse que queria dormir. De repente, a dimensão começa a rachar no topo, atraindo a atenção do cara. O céu da dimensão começa a rachar. Em um lugar ou outro. Segurando sua mãe com a mão, o cara percebe um brilho estranho, com um acidente. De repente, ele cobre completamente o rosto da luz. O aviso afirma que a constelação oculta e acionada se livrou dos grandes antigos. Assistindo Doc, o crepitar fica ainda maior e mais brilhante, espalhando luz por toda a dimensão. Notificações que aparecem indicam que a classificação do herói em The Dark Castle mudou e seu lugar atual em seu topo é o segundo. O herói completou o objetivo oculto do cenário principal. E ele ganhou o direito de participar no último cenário de The Dark Castle. A notificação mostra informações sobre o cenário principal. Número 10. O Akia está em um caixão com os braços cruzados no peito. Seus companheiros de equipe estão discutindo que seu tio já se tornou um especialista em morte, pedindo que ele renasça amanhã. Como foi a última vez? Perguntando se valia a pena colocá-lo em um caixão, contra o pano de fundo de um dragão e uma multidão de pessoas. Toda a equipe fica olhando para Jaquia no caixão. Um tocando sua cabeça com a mão. Diz que ele já está morto. Mas Hai olhando na outra direção. Pergunta a seu mestre U que ele esqueceu aqui. Ela diz que pensou que Junho iria procurando as partes escondidas novamente. Ao qual o protagonista, de pé com as mãos nos bolsos, diz que as partes restantes no castelo são completamente inúteis. A garota diz que esta não é a resposta para a pergunta. Júnior olhando para o cara deitado em silêncio. Diz que esse estúpido será necessário para passar para o próximo andar. Ao qual a garota responde que isso é estranho. E a ri com um sorriso e uma dica. Pergunta a você, Juni Yuki, se eles têm estado muito perto ultimamente, fazendo com que o protagonista olhe fixamente para ela, com olhos ardentes e raiva.
De raiva, o homem começou a sair de sua boca, para o qual a garota se escondeu atrás de você. Cantou em pé ao lado dela, dizendo que ela simplesmente disse isso.